que vão demonstrar se nós aprendemos ou não. Como é que eu vou saber se posso perdoar se alguém não me causar uma ofensa? Então, o nosso ofensor, sem querer e sem saber, pode nos ajudar a caminhar na estrada evolutiva. Porque se eu, diante de uma ofensa, consigo perdoar, eu caminhei. Ele não sabe. E coitado, vai sofrer a sua ofensa. Porque a intenção dele não era me ajudar. Mas me ajudou sem querer. Porque Deus permite que mesmo o mal sirva para o bem. É por isso que o mal existe. Deus não criou o mal. Quem cria o mal somos nós, toda vez que nos afastamos da lei divina. Mas Deus permite porque nós aprendemos com o mal. Então entendamos o ofensor como um instrumento de prova. De uma história interessante que se passa com o nosso Chico Xavier, que eu conto também no livro, O Valor Terapêutico do Perdão. Quando o Chico Xavier começou o seu mediunato na cidade de Pedro Leopoldo, havia um pároco local que em todo o sermão ele espinafrava o Chico. Dizia no mínimo que o Chico era o burrico dos espíritos. E dizia muito mais coisas no sermão. Ele tirava invariavelmente um espaço do seu sermão para falar mal do Chico. E as pessoas, naturalmente, iam dizer para o Chico: Chico, o padre fulano disse isso, disse aquilo. O Chico era aquela alma boa. Não ficava com mágoa do padre, mas disse: meu Deus, por que ele fala? Eu gosto tanto dele, ele fala isso e tudo. E todo dia o padre falava. E isso durante anos. Uma certa vez o Emmanuel chegou e falou: ô Chico, perdemos o nosso benfeitor. E o Chico voltou-se para ele e disse: qual foi o benfeitor, senhor Emmanuel, que nós perdemos? Ele falou assim: o padre fulano. Ele disse: o padre fulano? Benfeitor? O Emmanuel disse: sim, meu filho. Como é que você sabia se consegue perdoar, tolerar, se não fora o padre fulano e outras pessoas? Então compreendamos o nosso ofensor como instrumento de prova que está nos ajudando a desenvolver a capacidade de perdoar, porque todos nós trazemos no íntimo o dom de perdoar. Uma outra forma é considerar a impessoalidade das ofensas. Nós somos muito suscetíveis, sensíveis, por conta do nosso egoísmo e orgulho. Tudo que se faz, mas ele vai fazer comigo, é contra mim. Como que ele faz isso? Logo comigo? Não podia ser com o vizinho? A gente já passa para o outro. Então a gente é muito suscetível. E a gente amplia, direciona, pessoaliza a ofensa. Grande número das ofensas, o ofensor não teve a intenção de lhe agredir. É uma atitude negativa dele que acaba lhe agredindo. Então consideremos que boa parte das ofensas são impessoais, não foram dirigidas especificamente contra mim. Existe um livro chamado Poder do Perdão, de um psicólogo norte-americano, chamado Fred Luskin. E ele cita no seu livro a história de uma mulher de 52 anos, chamada Marilyn. A Marilyn foi para o seu consultório aos 52 anos com um quadro de depressão que se arrastava há longos anos. Grave depressão, com baixa de autoestima, com má qualidade de vida. E ela começa a narrar o seu problema. Ela diz que toda a sua dor tem a ver com a falta de amor da sua mãe. A sua mãe nunca lhe dera amor, nunca lhe fizera um carinho. Ela tinha 52 anos. A mãe tinha 80. E ela ainda aguardava que a mãe resolvesse fazer carinho para ela.
Achava que é porque a mãe não gostava dela. Que a mãe fazia isso propositalmente para torturá-la. Ela tinha marido, tinha filhos que a amavam. Mas diz o Fred Luskin, eu fico com muito pesar de ver pessoas que sofrem a vida inteira por causa de uma ofensa impessoal e deixam de dar atenção ao amor daqueles que estão próximos. A nossa amiga Marilyn, ela simplesmente se deixava aprisionar, machucar por uma ação que a mãe não fazia propositalmente. Era, naturalmente, um fato da mãe. A mãe era um espírito com dificuldade de expressar amor. Visto do ponto de vista espírita, analisado do ponto de vista espírita, óbvio que nós sabemos que tem a ver com outras encarnações. E certamente a própria Marilyn contribuiu para que a mãe fosse assim, que aquele espírito fosse um espírito árido, com dificuldade de expressar carinho e amor. Mas por conta dessa ofensa, que era completamente impessoal, Marilyn sofria de grave depressão e não conseguia usufruir do amor dos seus. Então consideremos a impessoalidade da ofensa. Diante de tudo isso, nós teremos, de certo, muito maior possibilidade de perdoar. Mas você fala assim, mas eu achei ótimo, muito bom. São passos interessantíssimos, mas eu queria, assim, uma coisa mais palpável. Sim, faz isso. Bom, se a gente quer uma coisa assim mais palpável, por que não buscar no ensinamento de Jesus? Naquela passagem que nós citamos logo no começo da nossa conversa aqui, da nossa fala, do capítulo 5, versículo 44 do Evangelho de Mateus, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Puxa, amar o inimigo ainda estou assim. Fazer o bem a quem me odeia, difícil. Muito bem, então, ora pelo inimigo. Orar pelo inimigo? Sim. Ah, não pode? Pode. Não dá? Dá. Mas como pode isso? Imagina, eu vou orar? Não dá. Como eu vou orar por ele assim? Não tem condição. É só orar. É só querer. Mas não vai sair, vai sair. No começo, você vai ter dificuldade, sim. Mas ora de qualquer forma. Nem que tenha que sair assim, Senhor, faz alguma coisa por aquele desgraçado. Tá bom, já é um começo, desde que seja uma vontade. Você vai orando todo dia por ele, de dentro trincado, no começo. Ah, mas isso é hipocrisia? Não. Hipocrisia é quando nós queremos enganar o outro sobre uma coisa que nós não somos. Isso é hipocrisia. Nesse caso, você sabe muito bem que tem dificuldade de perdoar. E não está escondendo de Deus isso. Você está tentando vencer. Ora pelo inimigo, todo dia. Com o tempo, você vai se habituar. Ao se habituar, você vai abrir uma verdadeira clareira para que a espiritualidade amiga haja. Porque os bons espíritos estão sempre dispostos a nos amparar. Nós é que nos fechamos em concha. E eles não querem e não devem sobrepor o nosso livre-arbítrio. Mas nesse instante em que eu vou me habituando a orar pelo inimigo, eu abro essa clareira e permito que os espíritos envolvam-nos. E a minha vibração também vai sendo dirigida para o inimigo, e quem sabe, se essas vibrações melhores não o tocam, não o sensibilizam, e ele finda por acabar com o ódio, quem sabe a gente se reconcilie. Mas se todavia a gente não conseguir sensibilizar o inimigo, a gente está caminhando, a gente está trabalhando, está começando, abrindo a possibilidade real de perdoar e sentir o bem que isso faz.